Bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês aqui o meu primeiro nuclear jogando solo versus squad no Blood Strike. Para quem tá perdido, tá rolando um evento aqui no Blood Strike onde ele dropa uma bomba de forma aleatória. Às vezes você vai ver ela, às vezes não, tá? É bem aleatório. Não tem um padrão específico de quando essa bomba cai. Depois que você pega a bomba, você tem que permanecer com ela até o final da partida e ganhar a partida. E vai aparecer tipo uma animação, né, explodindo a ilha. É bem legal a animação. Só que tem um porém, durante a gameplay você não pode morrer, tá? E você vai ficar sendo spotado em tempo real pro mapa inteiro. O que deixa a partida bem mais difícil, porque a galera vai ficar tentando te matar, vai ficar rushando em você. Então, cara, é um desafio bem difícil mesmo para se fazer solo versus squad. E nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês aqui uma gameplay onde eu fiz 23 kills. Só que como era uma gameplay sem interação, né? Eu não fiquei falando durante a gameplay porque eu tava bem concentrado. Eu vou estar passando aqui em off para vocês algumas dicas, tá? Para vocês também conseguirem fazer esse desafio, né? Primeiramente, o striker que eu concluí esse desafio foi com a Emma. Tá, eu tentei fazer com outros, mas enfim, deu certo com a Emma. E a arma que eu utilizei nessa gameplay foi a P90, tá? Eu só utilizei a P90 como loadout, eu não pedi nenhuma arma primária, porque na hora da gameplay, cara, você fica 100% concentrado e eu acabei que eu nem lembrei que eu tava sem arma primária. Mas enfim, para quem quiser ir a classe, tá? Eu tô usando quebra-chamas, um cano carabina, empunhadura pontilhada. Eu coloco uma mira, né, para melhorar a visibilidade. E tô usando a bandoleira tática, beleza? Agora eu vou deixar vocês aí com uma gameplay dando várias dicas, tanto para quem quer fazer esse desafio solo versus squad e para quem tá em party, né, jogando com os amigos. Tem algumas dicas muito boas ali que vai facilitar o desafio para vocês, beleza? Tamo junto. Bora lá, rapaziada. Eu vou comentar aqui durante a gameplay, tá? No início aqui não tem segredo, você pega a bomba e sai correndo, mano. Não para pra trocar. Mesmo que você tenha armas nas suas mãos, você não pode virar pra trás e tentar trocar. Porque você vai tomar tiro de todo mundo. Literalmente, todo mundo vai focar em você. Então você já tem que pensar na sua rotação. A dica principal para você pegar nuke solo versus squad é você se concentrar ali naquela região da prisão, tá? E por que eu tô falando isso? Caso você não saiba, quando você pega o nuclear, você fica spotado em tempo real. Então todo mundo começa a ir atrás de você. Aí, killzinha fácil, né? 1v1. O que acontece? Todo mundo começa a correr atrás de você. Só que como você tá na prisão, que é uma área que tem vários andares, você dificulta eles achar você. Porque às vezes você tá no andar de cima, eles vão estar no andar de baixo. Às vezes você junta 3 squads ali na prisão e eles começam a tretar entre si, tentando achar você. Então é muito importante você se concentrar aqui, ali na área da prisão, até mesmo porque é a área central do mapa. Então para você rotacionar depois vai ficar um pouco mais fácil. Mas se caso o avião não passar perto ou o nuclear estiver muito longe, você tem que procurar alguma build que tenha mais de um andar, tá? Para você dificultar esse acesso dos inimigos a você. E também evita ficar em cima da prisão, né, no telhado, porque pode acontecer da galera cair de PQD e você não escutar, tá? Já aconteceu boas vezes comigo durante as tentativas, então eu recomendo que vocês fiquem nesse último andar ou no penúltimo. Eu gostei de ficar nessa área porque eu percebi que eu conseguia rotacionar ali pelo lado de fora por conta da varanda, então eu conseguia me sobressair de algumas situações que vocês vão ver aí durante a gameplay. Ó, mais uma kill aqui. E prestem atenção numa coisa muito importante, tá, galera? Todas as minhas trocações nessa gunfight foram 1v1, tá? Não sei se vocês perceberam isso, mas até o momento eu só encontrei 2 players grudados no início, né? Quando eu tava tentando pegar o nuke. Até agora, ó, 1v1. Você tem que se colocar em situações de vantagem, tá? Aqui tinha 2 players, só que eu taquei granada. Eu fiz esse bait, né? Fingindo que eu ia pular pra esquerda. O outro cara pulou. E esse aqui ficou, né? E ele tava miado, então eu aproveitei essa vantagem para poder rushar nele. Peguei minhas armas e já voltei pro meu posicionamento que tava ali embaixo
do telhado. Não sei se vocês perceberam, mas eu tentei puxar o drone e acabei puxando a loja portátil, tá? Não foi intencional essa loja. Aqui, ó, novamente eu vi que o cara tava solo, aproveitei. Ele tava tretando com outro cara. Então, mano, e sempre que você vê um cara solo, mano, você tem que rushar, tá? E por que que eu tô falando isso? Se você ficar muito tempo parado, você vai tá com a mira fria, né? Aí na hora que você for pra uma gunfight real, você vai... Pô, você vai estar totalmente frio e vai pinar alguns tiros, né? Então você tem que se manter aquecido, procurando uma gunfight 1v1 o tempo inteiro, ó. Novamente, um cara solo tentou rushar em mim. Ó, mais um cara ali. E vocês percebem que essa região é muito boa pra rotacionar? Você consegue ficar andando em círculos ali por dentro e por fora da prisão. Aí você sobe e pega uma killzinha do cara voltando de PQD em cima do telhado. Então, cara, é uma região muito boa pra você fazer esse desafio. Ó, o cara tava embaixo. Ó, acho que agora eu pedi o drone de interferência, tá? Eu acho que é recente essa adição deles. Acho que no dia que lançou o nuclear não tinha ainda o drone, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que não tinha. Mas agora que tem, cara, você pode pedir o drone. E eu acho que ele não spota o nuclear, tá? Aí os caras ficam perdidos, né? Não vai saber onde você tá. Você consegue ganhar muito tempo usando esse drone de interferência. O problema é que se os caras destruir, vai demorar pelo menos aí uns 50 segundos para você pedir outro drone, né? Então tem que se ligar nisso, tá? Na hora que os caras também destruir o drone. Não sei se vocês vão perceber, mas quando você pede, fica tipo uma área azul, né? Indicando que aquela área não tá sendo spotada para os inimigos. E ó, novamente, eu tô fazendo a rotação aqui, ó. Pegando os caras 1v1. E ó, demora bastante, tá? Pra você chamar outro drone. Então vocês têm que prestar atenção nisso. Aqui eu fiquei marcando a janela porque eu pensei que o cara ia descer. Muito cuidado com a janela, tá, rapaziada? Porque se você tiver numa distância um pouco longe, às vezes o cara vai, tipo, ficar num red glitch e você não vai conseguir enxergar ele. Tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com a janela. Por isso que é importante você ter conhecimento de mapa. Ó, eu dando uma olhada ali, né? Checando pra ver se não tinha ninguém descendo. Aí eu vi que tinha um cara solo. Aproveitei e rushei. E também é bom você rushar assim, quando você vê que tem uma oportunidade dessas, porque você consegue pegar o dinheiro deles, né? Porque também não adianta nada você ficar dominando uma área, só que se não aparecer ninguém naquela área, você não vai conseguir farmar dinheiro. E o dinheiro é muito importante para você poder pegar o drone e ganhar tempo. Porque, galera, o mais fácil é o meio da partida, tá? A parte mais fácil é o meio da partida. A parte mais difícil é realmente no início e no final, porque é onde a galera vai estar mais aglomerada e vai ter menos cover, tá? Por exemplo, o nuclear que fica naquela região do porto, cara, é horrível, mano, horrível. Porque não tem muitas rotas de fuga, né? Então, às vezes o nuclear também te trola. Ó, o cara, mano, eu pensei que eu ia morrer pra esse cara, juro pra vocês. Se ele entra de 12, eu tava morto. Logicamente, né, rapaziada, que o fator sorte, ele também é muito importante. Vocês vão perceber que eu não encontrei nenhum cara de 12, o que é muito e muito raro, tá? E muito importante também falar pra vocês que foram várias tentativas, tá? Não foi tipo assim, eu entrei na partida e, nossa, peguei o nuclear solo vs squad na primeira. Não, isso não tem como fazer isso, mano, é muito difícil. São diversos fatores que tem que acontecer durante a gameplay pra esse desafio ser concluído, tá? Tô falando isso, né, porque de repente uma galera vê o vídeo aí acha que é fácil, aí vai tentar e fica frustrado. E não, mano, foram várias tentativas, tá? Foi bem estressante fazer esse desafio. Mas, cara, eu recomendo vocês tentarem, tá ligado? É bom você se colocar em situações como essa. E você consegue tirar algum proveito, né? Você consegue evoluir como player, se colocando em situações de muita pressão. Ó, eles chamaram o drone, ó. Vocês podem ver ali no meu mapa.
Ele spota onde o drone tá, né? Só que eu não consigo ver nada. Se eu chamasse um Vant ali, provavelmente eu não ia saber onde a galera tá. Aqui eu fiquei esperando, né? Recarregar o drone. Vocês podem ver que demorou bastante até. Aí você vai falar, pô, Six, mas já tinha um drone, por que você chamou o seu? Rapaziada, tem que lembrar que o cara que chamou vai me ver, né? Então é melhor que ninguém veja. Tá entendendo? Por isso que eu chamei um drone em cima do drone inimigo. Aqui, ó, mais uma kill easy, 1v1. Mano, eu já tô com mais de 10 kills. E todas as kills eu tava em situações de 1v1. Isso é muito importante, tá, rapaziada? Muito importante mesmo. Ó, tinha um cara embaixo de mim, mano. Provavelmente ele tava tentando me procurar, só que tava no andar errado, né? Isso que é importante, você ficar nessas builds de vários andares. Acho que aqui é a primeira vez, mano, que eu vou encontrar dois caras assim. Só que da mesma forma eles são inimigos, né? Se fosse um time, uma dupla ali do mesmo time, cara, não sei não se eu ficaria vivo, tá? Mano, como que eu não matei esse cara, eu não sei. Aqui a safe tava contra mim. Agora entra o momento do improviso, tá? Vocês vão ver que eu tô com pouca vida. Eu já caí, já joguei smoke, mano, porque eu precisava ganhar tempo. Tá ligado? Eu joguei a cura. Essa personagem também é muito boa, mano. Você joga a cura e, pô, você não precisa se preocupar com bandagem. Aí eu joguei a smoke e fiquei ganhando tempo. Tá ligado? Nem fiquei pra trocar, mano. Porque eu sei que a vantagem era dele. E provavelmente eu teria morrido se eu parasse pra trocar. Sem ter jogado a smoke, né? Aqui eu fiquei dando uma olhada, né? Aproveitei que eu tava numa posição melhor. Então se viesse alguém ali naquela direção, eu mataria, né? Igual caiu o cara aí. E, cara, pra fazer esse desafio realmente precisa da sorte, tá? Porque vai ter momentos que você vai cair numa safe horrível, que você vai ter que passar pelo meio do aberto. Nossa, cara, é muito difícil. Aqui nessa situação, eu tava bastante confortável, né? Tinha bastante cover. O único problema é que a safe tava numa posição de terreno que me colocou em uma certa desvantagem, né? Porque os caras tava no high ground e eu tava aqui embaixo. Aqui eu só parei a mira, eu pensei até que eles iam dar a cara aqui no muro de baixo. Mas não, eles estavam lá em cima. Ó, na hora que eu deitei esse cara, eu vi que era só dois. Aí eu falei, pô, se o cara tiver selfie, eu não posso deixar ele levantar, né? Eu preciso garantir essa vantagem no V1. Só que aí eu vi que ele tava tentando levantar o amigo. Então eu falei, pô, ele não deve ter selfie. Então eu vou pro 1v1 de novo. E aí no V1 não tem jeito. Então, rapaziada, vocês prestaram atenção que todas as trocas foram 1v1? Então é isso, mano. Você se coloca em situações de 1v1, se concentra o máximo possível da partida ali na prisão ou em alguma build que tenha mais de um andar e fica ali, mano, rodeando aquela área. Eu não sei se eu fui o primeiro a pegar esse desafio, tá? Eu tô pegando esse desafio no dia 19. Mas enfim, mano, espero que vocês tenham curtido esse vídeo um pouco diferente, né? Eu queria ter deixado a gameplay aí rolando, só que como eu fiquei muito concentrado, eu achei que ia ficar um vídeo muito chato, né? Só a gameplay ali, sem agregar valor. Então eu comentei aqui por cima, né, dando algumas dicas para quem quiser fazer esse desafio. O recomendado é realmente você fazer em par e fechada. Mas sei lá, cara, às vezes é legal você se colocar em situações de pressão assim, jogando solo versus squad, para você tentar evoluir um pouco da sua gameplay, tá? Mas é isso, vou ficando por aqui. Tamo junto, até a próxima.